Bem-vindo a todos, muito bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai ter a apresentação da Maria Angélica. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Animal da nossa unidade, e ela vai falar de mais uma análise de hematologia, que são as análises que a gente tem conversado aí durante as últimas palestras, encontros. Então, hoje ela vai falar sobre contagem diferencial em extensão sanguínea. Maria Angélica, obrigada, fica à vontade. Então, e depois no final a gente faz perguntas, pode ser? Pode ser sim, professora. Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Angélica, como a professora apresentou, eu sou mestranda aqui da Unesp, e a professora Jaqueline é minha orientadora. Hoje eu vou falar sobre, continuando nosso assunto, né, da hematologia, a contagem diferencial em extensão sanguínea, lâmina. Bom, o tecido sanguíneo, ele reflete as alterações físicas e químicas, né, que ocorrem no organismo, gerando informações sobre o metabolismo geral e o estado fisiológico dos animais. A hematologia, ela estuda o sangue, portanto, ela é a soma dos conhecimentos sobre o sangue. E existem os parâmetros hematológicos de condições normais e anormais do sangue. Como, por exemplo, quando a gente está com uma anemia, e a gente vai fazer um exame de sangue, um hemograma, por exemplo, e o médico vê lá que a gente está com falta, ou déficit de eritrócitos, né? Então, ele fala que a gente está com anemia. Claro que existem, né, outras características que ele vai observar, mas geralmente usa o exame de sangue mesmo para detectar que a pessoa está com anemia, né? Bom, o sangue ele é composto de plasma e de células. O plasma é constituído de água e proteínas. E as células do sangue são os glóbulos vermelhos, os eritrócitos ou hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Aqui a gente tem um exemplo aqui, tá? De uma imagem tridimensional dos eritrócitos, né? E aqui eles são anucleados, tá? Aqui nós temos a imagem do neutrófilo, eosinófilo, o basófilo, né, uma imagem do neutrófilo, eosinófilo, o basófilo, o linfócito e o monócito. Vocês estão conseguindo ver? Tá indo bem? Tá tudo certo? Pessoal? Sim, tá certinho, pode ir. Então tá. Então, a contagem diferencial, ela informa a quantidade relativa dos diferentes tipos de linfócitos no sangue e periférico. E para os exames, utiliza-se para tal contagem um esfregaço de boa qualidade, corado, que é levado ao microscópio para observação, né, onde as células são identificadas. A heparina, ela é um anticoagulante mais empregado nas análises hematológicas de peixes. Dentre as funções desses compostos está a conservação da fluidez sanguínea, manutenção das características celulares. Também é utilizado lâminas, lamínulas, corantes, seringa para tirar o sangue do peixe, microscópio, tá? Aqui a hematologia do peixe, aqui é um exemplo, uma pessoa tirando o sangue do peixe, e aqui é um exemplo de células do peixe. Reparem que as hemácias, elas são nucleadas, tá? Aqui é uma porcentagem da quantidade que tem por microlitro, que deve ter por microlitro, quando há 200 leucócitos. Então, a porcentagem de que tenha 70% de linfócito, 0,5% de eosinófilo, 15% de neutrófilo e 10% de monócito. Por que eu coloquei o basófilo? Porque o basófilo ele é menos de 0,01%, menos de 0,01%. Mas existem estudos que estudam peixes, estudos sobre peixes, que utilizam o basófilo também, tá? Para identificar basófilo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Bom, a confecção do esfregaço consiste em colocar uma gota de sangue na lâmina limpa e seca. Quando a gente limpa essa lâmina, quando a gente utiliza aquela folha que a gente usa álcool, é importante a gente secar, né? Não soprar. Secar, assim, dar uma balançadinha nela, não colocar a célula ali logo após que você coloca o álcool, porque senão você pode, as células elas podem romper as suas membranas, né? E com o auxílio de outra lâmina, colocar a gota de sangue em contato
com uma borda formando um ângulo de 45 graus. Isso aqui também já foi explicado, mas eu estou só relembrando, tá? E esfregar uma lâmina sobre a outra rapidamente, antes que o sangue seque ou coagule. Esperar o esfregaço secar. Importante é identificar a lâmina. Importante também é fazer 2 lâminas para que, se acontecer alguma coisa, você tenha outra lâmina para você utilizar, ok? Bom, aqui é o que eu falei agora em imagens, né? Então, para observar as células, a gente coloca, igual eu falei, né? A gota de sangue, né? Aqui o esfregaço. No microscópio, aqui é uma observação direta, certo? Aí também tem as células sanguíneas que são coloradas para observação também, para identificação, né? Para contagem, né? Aqui a disposição das lâminas, né? No começo é uma área mais espessa, quando a gente faz o esfregaço. Depois, no meio, é uma boa área, né? Onde as células elas estão mais dispostas. E lá, e no final, assim, é a área mais limpa, né? Que dá para ver melhor, assim, as células, assim, elas ficam mais distantes umas das outras, né? E depois da coloração, examinar com a objetiva de imersão do microscópio, fazendo a contagem diferencial de leucócitos, que no caso dos peixes é de 200 a 400 microlitros. E as células devem ficar bem distribuídas para facilitar a observação de suas estruturas, certo? E também muito cuidado para não fazer esse esfregaço muito forte, para não romper as células. Então, elas têm que estar íntegras, né? E elas devem estar bem distribuídas também, né? E aqui é um exemplo de corantes, né? Os tipos de corante, como a Ingrid falou, lá do último corante, que cada um você coloca 10 segundos, e o último é o de violeta. Como eu falei, eu trouxe aqui, essa aqui eu peguei de um artigo, em que eles estudaram, na verdade, eles fizeram uma revisão bibliográfica de vários artigos e que estudavam células de peixes. Então, são várias espécies de peixes, e eles acharam um artigo que fala sobre o basófilo da tilápia do Nilo, né? Essa aqui são as lâminas hematológicas de tilápia, né? Aqui é o linfócito, o granulócito, uma lâmina hematológica, aqui o monócito, um trombócito aqui, e o eritrócito. É difícil ver assim, né, na apresentação, assim, na internet. Ao vivo, assim, dá para ver melhor. Aqui é uma tabela de referência que eu peguei de um artigo, em que está dentro dos padrões aqui, a quantidade de linfócitos, de monócitos, neutrófilos e basófilos. Essas tilápias, desculpa, esse estudo é de tilápias em tanque, mas eles fizeram essa análise logo quando elas chegaram, né? E elas tinham em torno, mais ou menos, de 109 gramas. Então, a conclusão é que a eficácia na coleta do sangue é fundamental para um esfregaço de qualidade, em que as células são distribuídas na lâmina de maneira que o observador consiga distinguir as células. Isso é muito importante. E as lâminas bem preparadas e identificadas são a garantia para os trabalhos realizados. E dentro da pesquisa, influenciam os resultados. Pensa bem, gente, que nem como nós que estudamos, nós estamos estudando peixes. Começa lá pelo projeto. Aí depois a gente tem que adquirir as tilápias. Aí elas chegam, elas ficam lá para se adaptar, o período de adaptação. Depois nós vamos separar essas tilápias. Aí, conforme o projeto, aí, por exemplo, de alimentação, a gente vai separar as que vamos dar o alimento rico em em alguma característica que a gente quer para ajudar a tilápia, por exemplo, né, no seu metabolismo, enfim, e nas que não vão receber natural, né, normal. Imagina só se na hora que a gente estiver fazendo esses exames, fizer alguma coisa errada. Então, vai influenciar diretamente no resultado. Por isso que é importante
importante fazer esses trabalhos com muito cuidado e fazer sempre observando se está fazendo certo, porque tem os protocolos, né? Por isso que eu coloquei aqui a importância do treino em laboratório, conhecer as técnicas e os protocolos, né? Essa técnica de diferenciação celular, ela vai muito assim, do treino mesmo. Então, para a gente identificar as células. Aqui eu coloquei um exercício para vocês, eu gostaria que vocês me falassem que células são essas que estão sublinhadas aqui, que tem um círculo. Vocês podem me dizer que células são essas? Alguém pode? Sem ser a professora? Sem ser a Ingrid também? Tô brincando. Ninguém vai me falar? Parece que o pessoal está com medo. Eu achei que eu tinha caído, eu já ia desligar. Não, o pessoal está disfarçando. Pode falar, gente. São hemácias treinadas. Hã? Hemácias nucleadas? Sim, é a Simone, né, que falou. Alguém mais? É isso mesmo. São hemácias nucleadas. Olha que interessante que as hemácias nucleadas também têm aves. Essas imagens aqui eu peguei de um artigo também, uma revisão bibliográfica que fala sobre as técnicas de identificação de células em aves. Reparem que as células de aves e as células de peixe são iguais, parecidas demais, né? As duas são nucleadas. As anucleadas começam a partir dos mamíferos, né? Então, só para vocês verem como a gente tem que treinar mesmo, para a gente poder identificar, certo? Só um exemplo, assim, eu coloquei hemácia, mas eu poderia colocar, tipo assim, que nem aqui, ó, por exemplo, é um linfócito. E aqui, ó, é uma hemácia. Olha como são parecidos, né? Então, tem que ter um treino mesmo para estar identificando, né, as células e fazendo, né, que a gente aprende, né? Então, essas são minhas referências, as referências que eu utilizei no trabalho, tá? Se alguém quiser, o artigo que eu utilizei, tá? Aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada. Era essa a apresentação. Eu espero ter feito, assim, o que eu consegui estudar, né? Se tiver faltando alguma coisa, vocês podem me falar. Se eu tiver errado em alguma coisa que eu falei também. Porque, assim, eu vi aqui que também tem contas que dá para ser feita para estar calculando a quantidade de linfócitos, né? Se a professora quiser, eu posso preparar um slide e falando só sobre essas contas, que tem essas maneiras também de estar identificando, falando para estar mensurando, né, os linfócitos, os neutrófilos, tá bom? Então é isso, gente. Nossa, que silêncio. Oi, gente, desculpa, é que eu estava perto ali de uns cães e eles estavam fazendo barulho. Maria Angélica, isso mesmo. Eu gostei muito da apresentação, da interação que você fez com o exercício, achei bem legal. E agora vamos abrir para a pergunta. O pessoal ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre a apresentação? Eu tenho uma. Pode falar, Rafa. No esfregaço, eu vi que eu não lembro qual slide foi, que tem a angulação de 45 graus. Se você alterasse essa angulação ou para 30 ou para 90 graus, teria alguma outra análise que você poderia usar? Interferiria em alguma coisa ou não? Olha, o que eu vi nos artigos era de 45 graus, né? Pode ser que pode interferir, sim, na qualidade, né, desse esfregaço, né? Por exemplo, continuar uma célula em cima da outra, por exemplo, né? Mas eu vi que 45 graus é o suficiente para você estar afastando as células, né? É isso mesmo, professor? Ou eu tô... Isso, essa angulação é realmente para melhorar a qualidade da lâmina. E não sei se foi essa pergunta que o Rafael fez, mas a extensão sanguínea tem várias funções, né? Então, por exemplo, essa que é para contagem, né? Que a gente basicamente faz extensão sanguínea para contar. Então, realmente, o que a Maria Angélica falou, ao final da extensão e a diferenciação, a gente conta, a gente quantifica
e realmente coloca isso numa planilha e faz a mensuração, levando em consideração o número total de células vermelhas, que foi a apresentação da Ana Paula, pelo que eu lembro, se eu não estou enganada. Então, a gente tem o valor do número de células vermelhas total por microlitro, com a apresentação passada em câmara de Neubauer, e a partir da diferencial, a gente faz uma regra de 3. E aí a gente consegue, então, quantificar em porcentagem ou em numérico mesmo. Mas a gente pode ter outras finalidades, a lâmina. A gente pode, por exemplo, fazer diagnóstico de doença, usar a lâmina para buscar um parasito, ou ver deformidade celular, e assim por diante. Pode ser e outras, né? Acredito que tem muitas outras finalidades para a extensão sanguínea. Eu vi essa parte do parasita também, no esfregaço também, o jeito, né? Que dá para identificar parasita também. O que tiver ali dá para identificar. E não fazer com muita força, senão estoura, né, a célula e danifica ali sua amostra. Acho que foi a apresentação que a Ingrid e a Thaís, né, A inicial, Thaís. O sangue tem sempre que ser puxado, né, a gente não pode empurrar o sangue, senão a lâmina, né, a olho nu parece que é lisa, mas ela tem micro-ranhuras, né, e ela vai acabar rompendo a célula e fazendo uma extensão ruim. Então, você tem que colocar a lâmina na frente do sangue, né. E isso tudo influencia na sua análise, né, na contagem, né. Isso. Né? Isso, e como a Maria Angélica falou lá no começo, isso é uma variável importante que dá ideia do status imunológico do animal. Então, a partir da hematologia, a gente consegue ter ideia da saúde do animal. Mais dúvidas? Então, eu passei o manual, mas tem aparelhos que contam hemácias também, né? Mas aí é diferente. Isso, você tocou num ponto interessante, até para a gente, né, para o grupo, né, legal falar sobre isso. Existe automação, né, para fazer a hematologia, a maior parte dos laboratórios faz isso automatizado. No nosso caso, a gente tem um problema, porque como vocês observaram bem, você colocou até no seu exercício, a hemácia, ela é nucleada, e nem todo equipamento faz a leitura correta quando a hemácia é nucleada, porque normalmente esses aparelhos, eles leem o núcleo para fazer a contagem, e ele dá erro. No laboratório que eu ficava, né, da minha orientadora, de pós-graduação e graduação, a gente fazia a contagem no equipamento, só que ele dava um erro, então a gente sempre fazia uma correção. Então a gente fazia as contas ali de algumas amostras para fazer uma correção, porque o equipamento não lia, eu não lembro mais qual que era, dentre as variáveis, né, qual que ele dava um erro, e a gente sempre tinha que fazer alguma coisa a mais, porque o equipamento não conseguia diferenciar. E daí eu sim. Aqui o laboratório São Lucas faz por aparelho, contagem de hemácias, até de glóbulos brancos, só que sempre dá erro. Sempre dá. Esse manual sempre é muito mais garantido, porque tem uma pessoa ali fazendo, né? Por outro lado também, se a pessoa não souber, aí o erro é muito maior, né? Então, é muito importante fazer esse estudo prévio, né, para identificar cada tipo de célula, que a princípio parece tudo igual, né? Mas depois você vê a característica de cada tipo, a coloração, e aí faz a diferenciação correta. Aí sim a gente garante que a análise está correta. Muito bom. Mais alguma dúvida? Bom, só para complementar então, já que ninguém está com dúvida, essa análise é importante também para a gente avaliar anemias, né? E além dessa, a gente acho que vai falar nas próximas, a gente vai ter hemoglobina, que aí fecha as análises que a gente realiza para fazer a avaliação hematológica. Com isso, a gente avalia a produção normal ou anormal de células brancas e vermelhas. Os nossos tratamentos, né, muitas vezes, eles estimulam o sistema de defesa. E o que a gente espera é ter um aumento de células brancas. Então, a gente usa essas análises para ter uma ideia da produção de células. E também, né, dependendo do que a gente faz, desafio, estresse, exposição a químico, tudo isso pode interferir na produção de brancas e vermelhas também. Então, isso é uma ferramenta importante que a gente usa para avaliar todos esses tratamentos que a gente faz. Então, certo? Espero que vocês tenham a oportunidade de fazer essas análises, testá-la no microscópio, como a Maria Angélica falou, olhando assim só no computador, parece que é difícil, mas olhando algumas vezes, tirando a dúvida, né, de cada tipo celular, depois fica com mais confiança e a análise sai corretamente. Parte de vocês aí já passou muitas horas no microscópio, né? Então,
Creio que vocês já olharam a célula e já conseguiram identificar de cara, né? Tranquilo. Se ninguém tem mais dúvidas, eu agradeço a sua apresentação, agradeço os comentários, espero que vocês tenham um bom feriado, boa Páscoa. Quero agradecer também o pessoal da coleta, que tenha ajudado a fazer as análises, os experimentos, mesmo longe, né, o pessoal que está dando apoio e auxiliando de alguma forma. Sim. A gente se vê, então, na próxima reunião, que a Laura depois coloca lá no grupo, que agora eu já não lembro exatamente. E na faculdade, aí, quem tiver com atividade, a gente vai se encontrando. Ok. Até mais. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom final Boa de semana. noite. Boa Páscoa. Boa noite, professora, para você também. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.